Aqui é a Nath do canal Nath TV aqui, bem-vindo se é a primeira vez que você tá vindo aqui no canal, ou se você já é inscrito já. Eu sei, gente, eu sei que eu demoro pra postar vídeo, desculpa, mas agora que eu tô de férias eu tô pensando em postar mais vídeos pro canal, e também eu tava pensando muito no que eu poderia vir aqui falar pra vocês. Aí, no último vídeo, sim, né, não sei se vocês assistiram ou não, mas no último vídeo do canal, antes de eu postar esse vídeo, eu tinha falado pra vocês o que tinha acontecido comigo esse ano, né, porque eu não tava em Tóquio. Daí eu vim pra cidade dos meus pais, e daí eu acabei vindo morar aqui por um tempo. Eu fiquei já bastante meses, eu passei quase a metade desse ano aqui. Eu vou tentar postar esse vídeo ainda esse ano eu digo 2023, porque o ano já tá acabando, já passou até Natal, gente. E já logo já tá no final do ano. Eu queria postar um vídeo meio que resumindo um pouco do que aconteceu. Eu já falei pra vocês num outro vídeo de atualizações o que eu tava fazendo, né? Que eu falei que tava fazendo, que eu tava antes numa escola, ajudando a minha mãe no emprego do trabalho dela. Mas aí aconteceu várias coisas que... Aquela coisa, vai acontecendo e vai mudando, né? Nisso, passou alguns meses lá pra o quê? Acho que outubro, novembro, dezembro. Lá pra outubro mais ou menos, me surgiu uma oportunidade de trabalho. Tanto que esse vídeo, como vocês viram no título, é o meu primeiro trabalho aqui no Japão. Sim, eu digo assim, trabalho de trabalho, sabe? Trabalho, sabe? Não de outras coisas, porque eu já fiz alguns trabalhos de modelo, mas eu digo assim, de serviço, sabe? Mas eu fiz, na verdade, um arubaito, que a gente chama aqui de arubaito, que é como se fosse um pico, né, que eles falam no Brasil. Então, quando eu tava em Tóquio, eu fazia alguns trabalhos de modelo, né, fazia uns picos de modelo, às vezes vinha alguns trabalhos que chamavam, mas é uma coisa assim, que vem de vez em quando, e não é que é algo que eu faço sempre, é tipo assim, é um trabalho que eu faço num dia só, né, o trabalho de modelo, que nem quando tinha sessão de foto, o trabalho de maquiagem que eu fiz. Então, tipo assim, durava um dia só, e aí depois próximo, talvez outro mês, né, ou outro serviço que tivesse, mas era um trabalho que você fazia um dia só e era, tipo, de vez em quando meio que picado, sabe? Não é que nem um baito ou talvez um serviço, né, que você fica e vai, tipo, todo dia, trabalha a semana inteira. Pra quem não sabe, eu me formei esse ano em abril na faculdade. Eu estudei numa faculdade aqui no Japão, em Tóquio, né? E eu me formei em abril e depois disso acabei tendo que vir morar com meus pais aqui, né? Numa outra cidade, não em Tóquio. E nesse tempo eu fiquei um pouco parada. Depois eu ajudei um pouco na escola onde a minha mãe trabalhava. Fiquei fazendo como se fosse não era, na verdade não era trabalho. E daí eu tava como ajudante, né? Tipo, ajudante de professora, né? Mas não era um trabalho, tipo, eu não tava recebendo por isso. Eu ia como se fosse um trabalho voluntário, né? Daí, nisso, eu fiquei ali um tempo e em outubro, mais ou menos, a vizinha, né, no caso daqui, a gente já conversou uma vez ou outra quando ia no estacionamento, e daí ela comentou uma vez, ela tinha comentado, na verdade, com a minha mãe, não era nem comigo, que ela tava vendo um arubaito, um emprego, né, numa fábrica. E era um arubaito que ganhava bem e era em torno de 1 ou 2 meses, era tipo um tempo específico, né? Não é que nem trabalho que você fica direto e tal. Era um trabalho exatamente pra ficar 1 ou 2 meses e ganhava um tal valor bom. E aí ela tinha comentado que tinha esse serviço, né, pra caso eu queria fazer, e daí a minha mãe comentou comigo, né, que a vizinha tinha comentado pra ela que tinha esse serviço, que eu podia fazer também, porque era um serviço tranquilo e ganhava bem, e como eu não tava trabalhando, daí eu pensei, por que não, né? Por que não? E como eu pensei assim, tá, é um serviço de 1 ou 2 meses. No caso, no meu foi 1 mês, mas teve outras pessoas que foram de 2 meses. Eu pensei, tá, 1 mês eu posso tentar fazer, vai que mesmo que eu não goste do serviço, 1 mês passa rapidinho e vai. E o salário era bom, então eu pensei, E a vizinha tinha falado pra mim que o serviço lá era bom, era tranquilo, porque ela já tinha trabalhado já nesse serviço antes, né? E aí tá, e ela me passou o número, né, da empreiteira que
que ela foi nesse serviço e o pessoal que me atendeu foi super tranquilo. Eu não vou falar o nome, né, da fábrica e nem da empreiteira que eu trabalhei durante esse 1 mês, né, de arubaita, pra não expor nada aqui, mas foi um trabalho que eu gostei bastante, apesar de, tipo, ser o meu primeiro trabalho aqui no Japão, tipo, né, desde quando eu me formei, eu não tinha... Eu tava procurando por trabalho, mas eu não tava conseguindo achar o que eu queria fazer. E quando eu tive que me mudar pra cá, pra casa dos meus pais, eu também não sabia se ia ficar aqui quanto tempo. Eu não sabia, eu ficava todo mês pensando, será que eu vou pra Tóquio? Será que eu fico aqui? E daí eu acabei tendo que ficar aqui por questões financeiras mesmo. Eu falei já no outro vídeo também. Então eu acabei ficando aqui e por acaso, como eu sabia que era 1 mês, e eu pensei, tá, pelo menos 1 mês mais eu vou ficar, né? E daí eu aceitei o serviço e ela falou que o serviço era tranquilo. O serviço era, que a gente fala de TADE, era das 8 da manhã até as 5 da tarde, né? E tinha açougue, e tinha também, tipo, o Mukai, que eles pegavam, tipo assim, como eu não tenho carro, então eles pegam e buscam a gente, tipo, em tal ponto. Tem tal ponto, né, que o pessoal que não tem, quem tem carro vai de carro. Quem não tem carro, tava pra ir de açougue. Então, eu e a minha vizinha, a gente ia de açougue, a gente ia lá no ponto que era, tipo assim, aqui na esquina, e eles buscavam a gente de manhã lá pra umas 7h15, mais ou menos. Aí chegava lá na fábrica umas 8 horas. Aí tinha que ir lá trocar de roupa e tal. E eu vou falar meio que por cima, né, pra não falar exatamente o que é o serviço, porque não pode falar, na verdade, o que é exatamente, não posso entrar em detalhes, mas era um serviço de fábrica, gente. Mas era um serviço tranquilo, apesar de ser o meu primeiro trabalho, né, então eu vim falar pra vocês como que foi meu primeiro trabalho aqui. Não é um trabalho definitivo, como eu disse, era um arubaito, né, de 1 mês, né, pouco tempo. E nisso, eu fui com a vizinha e tal, eu fiquei morrendo de medo de perder o açougue, porque, tipo assim, quando eu fui na empreiteira, ele fez as explicações, falou tudo, né, e eu fui assinar o contrato, e ele foi explicar como que funciona, e foi falar pra mim do lugar onde que é seu açougue, eu só tinha anotado o nome da clínica, eu só tinha anotado o nome do... Tipo, tem uma clínica lá que na frente dela tinha onde ele buscava a gente, né. Aí, eu só tinha anotado o nome da clínica, mas eu nem sabia onde que era. Aí eu fiquei, putz, se eu não souber onde que é? Aí o que aconteceu? Eu fiquei esperando na sacada a minha vizinha passar, porque, tipo assim, a gente mora ela mora no prédio do lado, né? Tipo assim, então, mora, tipo assim, meio que é no mesmo prédio, só que tem, tipo, uma parte e a segunda parte. Ela mora na segunda parte. E daí... E ela sempre passa ali na frente, então ali tá a sacada, eu consigo ver ela passando, né? E todo dia amanhã ela sempre passava. Aí eu peguei e falei assim, vou ficar de cutaia. Vou ficar ali na varanda esperando ela passar pra ir junto com ela. E eu não tinha o número do telefone dela ainda, né, nessa época. Aí eu falei pra minha mãe, eu vou ficar ali de olho nela. Se você ver ela, avisa ela que eu tô esperando, que eu tô olhando ali de cima. E eu fiquei esperando ela passar pra poder falar pra ela pra ir junto, porque eu não sabia onde que era o lugar. Eu tinha anotado o nome da clínica, mas eu não sabia direito aonde que ele parava. Tipo, se era na frente da clínica, se era atrás, aonde que era, sabe? E aí, como ela, né, já sabia, ela já foi várias vezes, e ela é bem legal, ela é bem gente boa. Ela que me apresentou esse serviço, né? Eu vi ela passando, aí eu desci lá correndo pra poder alcançar e falar com ela. Aí a gente foi junto até o ponto e tudo mais, daí eu aprendi onde que era o ponto, né? E aí foi isso. Aí no primeiro serviço eu fiquei meio assim, porque não sabia como que funcionava nem nada, sabe? Não tinha experiência nenhuma. E quando eu fui fazer, como se fosse entrevista, né? A vizinha tinha me passado o número do telefone do cara da empreiteira. Só que eu não sabia se ele é japonês ou se ele era brasileiro. Aí eu fiquei tipo, será que eu tenho que falar em japonês ou será que eu tenho que falar em português? Aí eu liguei lá, né? Aí eu liguei lá, né, pro cara da empreiteira e era um japonês. Aí meio que a gente fez meio que uma entrevista ali por telefone. Ele foi perguntando, que tipo de serviço que você quer fazer?
Aí eu tinha falado, né, porque ela tinha me recomendado, né, então foi por recomendação, ela já tinha falado, né, pra eles que ia me recomendar, né, pra poder fazer o serviço também. E eu falei, que, né, tal fulana me falou desse serviço e me mandou um número pra eu poder ligar e tudo mais. Aí eu falei, né, aí passou a informação de horário, do salário e como que é o trabalho e tudo mais. E aí eu só expliquei, eu falei pra ele, tipo assim, eu não... Ele perguntou, onde você trabalhava antes, né? Eu falei, então, é que antes, na verdade, eu estudava, só que aí eu me formei e aí eu tava procurando trabalho. Só que ele tava achando que eu queria o trabalho fixo, né? Só que aí eu peguei e falei, não, eu tava fazendo, queria o arubaito, que era o mesmo serviço que a minha vizinha também vai fazer, né? Que eu falei o nome dela e tal. Aí ele, tá, entendi, então esse serviço que você quer fazer. Aí eu falei, é... Aí ele falou, então eu vou mandar preencher a sua ficha, eu vou, né, falar pra tal fulana lá, tipo, ligar pra mim de volta, pra depois preencher a minha ficha e tudo mais, e ver se deu certo ou não. Aí passou, acho que o quê? 2 dias, aí me ligaram de novo, mas aí foi uma outra brasileira da empreiteira me ligou pra poder preencher minha ficha, né, passar meus dados, meu nome, tudo mais e tal. Aí tá, depois ela me ligou e falou que, né, deu tudo certo pra eu ir tal dia lá na empreiteira pra eles fazerem uma explicação. Aí tá, aí quando eu fui, foi esse japonês que veio fazer a explicação, só que eu já tinha falado pra ele, né, que eu sabia falar japonês, porque a gente conversou em japonês, é claro. E daí, nisso, quando ele tava fazendo lá as explicações do contrato, tinha eu e mais umas 3 brasileiras, né. E como a empreiteira não era longe de casa, então eu consegui ir de ônibus normal. E aí quando eu cheguei lá, né, conversei tudo lá com eles explicaram todo o serviço. E aí o dia que ia começar ia ser dia 27, que ele falou. Acho que 27 de outubro? Dia 27 de outubro, não, 27 de outubro, se eu não me engano, né? Que ia começar o serviço. Aí depois ele pegou e falou, dia 25 você vai, Aí falou, o serviço vai começar dia 25. Eu tinha 25, mas tinha falado que era 27. Ele falou, não ligaram pra você avisando que é dia 25? Aí eu falei, não me falaram nada. Aí ele falou, mas ele falou, tipo assim, mas dia 25 você pode vir, né? Aí eu falei, posso, mas eu não, tipo, não tava sabendo, né? Porém, tinha um pequeno detalhe, que no dia que eu fui lá, ele pegou e tinha falado pra levar algumas coisas e tal, tipo, alguns documentos que precisava tirar cópia, não sei o quê. E nisso, eu não tinha o meu cartão do banco. Eu ainda não tinha uma conta do banco, na verdade. E daí ele falou, eu preciso ter uma conta do banco desse tal banco, né? Não vou falar o nome aqui, mas desse tal banco. E eu falei, eu não tenho, mas eu tinha o da minha mãe, né? Daí eu falei, mas eu tenho a conta dela aqui, qualquer coisa pode depositar no dela. Aí falaram, não pode, tem que ser seu, né? Aí eles pegaram e falaram, então eu vou, tipo assim, preenche uns papel aqui que a gente abre a conta do banco pra você. Então eu meio que só preenchi um papel, aí eles que mandaram lá e depois, tipo, veio por correio, né? Pra mim o cartão do banco, né? Eu já tinha assinado tudo os papel, depois eu levei o INCAN, né? Que é o carimbo de assinatura pra poder assinar e tal. Só que aí no dia que veio o cartão eu não tava em casa, então eu tive que pegar outro dia pra poder ir no correio buscar o meu cartão do banco que eu tinha feito. E eu abri essa conta no banco só por causa desse serviço que precisava ter uma conta no banco. E depois o que aconteceu também, que eu tive que quitar os meus corre, porque ele falou que eu tinha que, quando ele foi pegar meu certificado, tava com o endereço de Tóquio, sendo que o trabalho é aqui e eu precisava estar com o endereço daqui e eu estava morando, no caso, com a minha mãe, né? Estou morando com a minha mãe, e por enquanto, né? E aí nisso eu tive que voltar pra Tóquio só pra poder mudar o meu endereço, depois vir pra cá de novo, ir na prefeitura e mudar o endereço pra poder levar de novo o certificado lá e eles poderem tirar cópia. Porque tinha que estar com o meu endereço daqui, porque eu tinha passado o meu endereço daqui, né? E também pra, acho que na conta do banco, não sei se precisava também estar com o endereço, né, já mudado. E também por causa de outras coisas também que a gente teve que fazer e eu tive que mudar o endereço. E nisso, nossa, tive que ir pra Tóquio lá só pra fazer isso, depois voltar e pegar algumas coisas também pra trazer pra cá.
E aí, depois, no dia seguinte, eu comecei a trabalhar. Então, tipo, foi assim, um corre. Eu tive que ir na empreiteira, tive que ir pra Tóquio, tive que ir na prefeitura de lá, depois tive que ir na prefeitura daqui. E no dia seguinte já trabalhar. Então, assim, foi muito corrido nessa semana. Nessa semana que eu fui começar a trabalhar. Aí eu consegui fazer tudo isso, foi mal corrido, mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí, no dia seguinte, que foi dia 25... dia 25 eu já comecei a trabalhar. Aí na primeira semana tava tudo bem e tal, só que eles são tudo assim, tipo, o serviço é tudo limpinho, sabe? É meio que um serviço de embalagem, tem também a parte da linha, né, que você fica ali na máquina colocando as coisas. E tem a parte que a gente faz também o Kensa, né, que é tipo a verificação. Ver se não tá sujo, se não tá com alguma coisa faltando, de vários pacotinhos que tinha lá que a gente tinha que fazer. E na linha colocar as coisas, olhar também se tá tudo certo, fazer o Kensa ali também. E também tinha a parte de empacotar as caixas, as coisas lá atrás. Então tinha meio que como se fosse 3 setores. Aí, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu fiquei... eles sempre me mudavam. Tipo, eu ficava na linha, ficava no Kensa, depois ficava lá atrás. Então, sempre me mudavam pra eu poder aprender todos os serviços. Aí, nas primeiras semanas, eu ficava, tipo assim, de manhã na linha e à tarde eu ia pro Kensa. Aí, na próxima semana, ou às vezes no outro dia, eles ficavam, tipo, eu ficava de manhã na Kensa e depois de tarde na linha. Pra poder ir mudando, assim, né? E acabava, às vezes, mudando de grupo. Aí tá. Aí tem gente que, quando eu entrei lá, entrou eu e mais outra. Entrou 2 novas, porque a gente entrou no... como se fosse a segunda turma, no segundo turno. Porque era 2 meses, na verdade, o serviço, né? Porém, tinha gente que entrou no primeiro mês e no segundo mês só tinha entrado eu e mais uma outra brasileira. Que, na verdade, a gente entrou no lugar de alguém que saiu. Então, tinha uma outra pessoa que tava nesse primeiro mês trabalhando lá e essa pessoa saiu e daí, como saiu, daí me colocaram no lugar dessa pessoa. E aí eu fiz esse segundo mês de trabalho, foi tranquilo, e daí é bom que a gente almoça lá, a comida lá da fábrica era muito boa, o lugar era limpinho, era bem bonito, o pessoal também era muito bacana. Claro que tem as suas desavenças, outras como em qualquer fábrica, mas eu sempre escutei o pessoal, às vezes, falando muito mal de trabalhar em fábrica, que não sei o que e tal. E tipo assim, a maioria dos brasileiros que vêm pra cá trabalham em fábrica, né? E não que seja... tipo assim, ruim ou, né, isso varia de pessoa pra pessoa, mas a maioria dos brasileiros que vêm do Brasil pro Japão trabalham em fábrica. E eu nunca tinha trabalhado em fábrica, então eu não sabia nada de como funcionava. Mas aí tinha o líder lá também brasileiro e tinha japonês também. Tinha 2 líderes japoneses, não, tinha 2 chefes japoneses e acho que uma líder peruana e acho que 2 ou 3 líderes brasileiros, mas a maioria que o pessoal trabalhava lá era brasileiro e tinha peruanas também. E a maioria era mulheres, tipo assim, que trabalhava, né? Então, a maioria era junto com as mulheres lá e o pessoal que trabalhava comigo era, tipo, muito mais velho que eu. Eu era uma das mais novas. Porque também a maioria do pessoal que trabalhava nesse aerobaito era gente que já era casada ou já tinha filhos e que provavelmente talvez o marido já trabalha em fábrica e daí fazia esse aerobaito pra, tipo, meio que... um dinheirinho extra ali pra dar uma ajudada, sabe? Então tinha muita gente que eram mães ou eram casadas e que tava trabalhando lá e o pessoal era bem mais velho que eu, né? Tinha gente mais nova que eu também, mas a maioria era pessoal que já tem mais experiência, né? Que já trabalharam em várias fábricas já e que já tá também há bom tempo no Japão. E eu tinha falado pra eles que, fazia pouco tempo que eu tinha meio que me mudado pra cá, porque na verdade eu me mudei pra cá mesmo, porém eu vou ter que me mudar de volta. Mas aí nisso eu fui fazendo serviço, foi tranquilo. Na primeira semana era um pouco cansativo, porque eu não tava acostumada a ter que ficar acordando tão cedo assim. Porque eu tinha que acordar cedo e depois voltava tarde. Então, tipo assim, eu saía de casa, era mais 7 horas, e chegava em casa às 6 da tarde, mais ou menos, né? E aí eu tinha que acostumar com acordar cedo e também dormir cedo, porque antes, quando eu não tava trabalhando,
Meus horários de sono era tudo para, era tudo misturado. E aí eu tive que, no começo, adaptar com, né, acordar cedo, dormir cedo e tudo mais. Mas aí com o tempo eu fui me adaptando. E também nos primeiros dias foi um pouco cansativo, porque eu não tava acostumada a trabalhar todo esse tempo, né, de serviço, ficar diretão assim, né. E daí, mas foi uma experiência boa, assim, pra mim. Eu achei que, tipo, mesmo que, né, pra um primeiro trabalho assim, pra mim tá ótimo, né. E o salário era muito bom, então. E o serviço não era um serviço difícil de pegar peso, sabe? Tipo assim, tinha que ir lá na linha, né? Tinha que fazer quença, fazer as outras coisas também. Mas era um serviço mais tranquilo. Tipo assim, era cansativo e eu acho mais na questão do horário. E em alguns pontos, tipo, na linha que você. Quando você fica ali na linha, tem algumas partes da linha que, dependendo de onde você fica, é mais cansativo. Tipo, na Kense, eu achava a parte mais, assim, não difícil, mas mais cansativa de ficar. Porque você tem que ver, né, até chegar na máquina, se tá tudo certinho, se tá com todas as... ah, todos os negocinhos certinho, né? E aí tem que prestar atenção, tem que estar toda hora ali olhando e tem que ficar em pé. Então é um serviço que na linha tem que ficar em pé, mas no Kensa podia ficar sentado. Então a gente no começo tinha essa diferença que já dava uma ajudada, porque aí de manhã eu ficava em pé, né, na parte da linha, onde ficava rodando a máquina, e depois à tarde eu ficava na Kensa, que a gente fica sentada lá na mesa, aí tem as luminárias, os pacotes, e a gente vai vendo se tá, né, certinho, ok, se não tá, coloca, separa. E é isso, mas tipo assim, o serviço em si era um serviço bom, porque eu sei que muita gente fala que em fábrica tem serviço pesado, de pegar peso, tem serviço de... normalmente são em fábricas de eletrônico ou de autopeças, tem variedades de tudo de fábrica. Então, nesse serviço, pra mim, foi um serviço bom que, né, não me deixou tão cansada assim como outros serviços em outras fábricas, né. E também o pessoal sempre me ajudou ali, né, sempre explicou tudo certinho, como que funciona e tal. O pessoal era bem bacana, não tive nenhum problema com, tipo assim, que... É porque eu vejo muita gente falando, eu não tenho experiência sobre, mas eu, tipo assim, de pessoas que eu conheço que já trabalhou em fábrica, dos meus pais também que já... Ah, e o serviço era de segunda a sexta, aí sábado e domingo era folga normal. E foi trabalho de um mês, das 8 até as 5, mas eu chegava em casa às 6, porque quando o Sugei passava pra buscar a gente, eu, tipo assim, eu era uma das quase últimas a sair, então eu chegava em casa só lá pras 6. Mas era um serviço tranquilo, assim, né? O pessoal era bacana e, tipo, eu via muita gente às vezes falando, né? Tanto meus pais que já trabalharam em fábrica, amigos que também já trabalharam em fábrica. E o pessoal falando que acontece várias coisas. Às vezes tem gente chata, às vezes tem gente legal. Isso varia de pessoa para pessoa e também de fábrica pra fábrica, né? Eu tive sorte de a maioria das pessoas, tudo que eu conheci lá, foram sempre, tipo, sempre foram muito bons comigo, nunca tive problema com ninguém. Claro que às vezes tenha uma desavença. Claro que tem gente que tem opiniões diferentes, né, e tudo mais, tem personalidades diferentes. Mas tirando isso e alguns pequenos problemas que acabam acontecendo, mas tirando, né, isso, o serviço é tranquilo, as pessoas eram tranquilas, nunca teve problema nenhum, assim, sabe? Que nem o pessoal sempre fala que, em fábrica tal fulano ferrou com tal fulano, que aconteceu tal coisa com tal coisa. E aí eu tinha, querendo ou não, eu tinha um pouquinho de imagem um pouco ruim de fábrica em questão de serviço. Eu sempre fiquei preocupada de, vai que eu entro numa fábrica e seja um serviço ruim, ou as pessoas me tratam mal e eu acabar, tipo, não sendo, acabar sofrendo, talvez, ou algo do tipo. Mas, por sorte, nessa que eu entrei, o pessoal era bacana, o serviço também era legal, mas não é um serviço que eu iria querer fazer futuramente, não é um serviço que eu quero, uma carreira de trabalho que eu quero, né? Tanto que depois que eu terminei esse serviço, o japonês da empreiteira, ele me chamou pra poder fazer um outro serviço lá também, que já tinha acabado esse, né, que eu tinha feito de um mês, mas pra um outro tipo de serviço na mesma fábrica, só que pra fazer trabalho fixo, né?
Só que eu acabei não aceitando, porque eu falei que eu não tava procurando por trabalho fixo, que realmente eu tava procurando só talvez por um arubaito que desse pra fazer que nem dessa vez, tipo um mês, assim. Porque querendo ou não, ano que vem, no caso 2024, eu pretendo sim, né, voltar pra Tóquio e tudo mais. Então eu não podia confirmar um trabalho fixo com eles, sendo que eu não ia, né, ficar aqui direto. E aí foi nisso, né? Mas o serviço foi bacana. A gente almoçava lá, que era também descontado do salário. Só o transporte não era descontado porque eu não vinha de carro, né? Vinha de Soguei. Só uma vez que eu tive que faltar por causa que eu tive que ir na prefeitura pra resolver algumas coisas da prefeitura e também pra poder pegar, ir no correio buscar o meu cartão, né? Mas tanto que eu já recebi. Eu já recebi. Porém, assim, aquela coisa, você recebe dinheiro, mas já gasta, né? Principalmente final do ano. Gente, Natal, final de ano é os meses, é o tempo que a gente mais gasta dinheiro. Mas, tipo assim, eu, na verdade, tinha aceitado o serviço tanto por experiência, pra ter uma experiência de serviço, né? Também porque eu sabia que era um mês, então era uma oportunidade de fazer um dinheirinho extra ali. E também porque eu queria juntar dinheiro, exatamente, pra poder voltar pra Tóquio. Que tanto até agora eu não voltei por questão financeira, que eu não tinha dinheiro suficiente pra voltar pra Tóquio. E agora eu tenho, porque eu consegui juntar um bom dinheiro nesse trabalho que eu fiz, né? O pessoal comigo sempre foi bacana, tanto que no último dia de trabalho eu ganhei um monte de chocolate, um monte de docinho. As meninas eram muito queridas comigo, a gente conversava no serviço lá também, e as meninas eram super engraçadas. Eu não vou contar tudo que aconteceu lá, porque é muitas coisas que aconteceu, mas foi muito legal o serviço, eu gostei bastante. O salário, eu não vou falar total o salário que deu, mas eram 1.500 por hora. Mas a maioria dos serviços normalmente é 1.200, 1.300 por hora, né? Normalmente os serviços em fábrica. Nesse era um valor a mais exatamente porque era pouco tempo. E como que era um serviço que precisava de gente e era pouco tempo, e não é todo mundo que consegue fazer, porque a maioria que tá procurando trabalho em fábrica procura por trabalho fixo, né? Então, como procura trabalho fixo, não é muita gente que procura esse arubaito, que sabe que é temporário, né? Normalmente quem faz arubaito é quem ou tava no seguro-desemprego, ou não queria trabalhar em fábrica, ou não tinha achado ainda um trabalho fixo, daí queria fazer um arubaito porque também, né, tava precisando de dinheiro, talvez, ou de algum serviço, e daí, por isso, né, do valor um pouco mais alto do que o normal, que seria, né, um valor um pouco mais baixo. E assim como qualquer fábrica, isso varia muito de serviço para serviço e também de local para local, de fábrica para fábrica, de pessoa para pessoa. Então isso acho que varia muito. A maioria do pessoal tem gente que trabalha em fábrica já há anos aqui, se acostuma, tem outras pessoas que acabam tentando trabalhar com outras coisas. E no meu caso, eu ainda penso em trabalhar talvez com outras coisas futuramente, né? E também o que eles falam bastante, que a maioria, né, quem trabalha em fábrica, normalmente é o pessoal que não sabe falar muito japonês. Tem gente que sabe falar também, que normalmente às vezes acaba virando líder ou algo do tipo, ou trabalha na empreiteira mesmo, ou às vezes na fábrica, só que em outro setor, e aí varia de pessoa para pessoa. Então muita gente pegava e falava pra mim, nossa, muito motainai, que seria tipo desperdício, tipo, por que você tá trabalhando em fábrica se você estudou e sabe japonês? Você pode trabalhar em outro lugar, ou tipo até em outro setor da fábrica, da empresa em si até. E aí eu tinha falado, né, de toda a situação, como que eu tava, e que na verdade eu tava aqui temporariamente, como se fosse, né, um dinheirinho extra pra poder me ajudar, pra poder, né, voltar pra Tóquio também, pra poder conseguir achar um outro trabalho futuramente. E pela experiência também, né? Tipo assim, a minha experiência de trabalho em si foi essa, né? Eu sei que tem gente que tem experiências boas, tem experiência ruim, tem gente que fala assim, ai, mas por que você vai trabalhar em fábrica? Ou, por que você não vai procurar outra coisa? No caso, eu vou procurar outra coisa, mas não porque fábrica é ruim, mas porque, querendo ou não, eu busco trabalhar com outra coisa e eu tenho oportunidade pra isso, né? Graças a Deus eu consegui, né, estudar, ter todo o suporte que eu precisava pra poder futuramente procurar por algum outro serviço, ter opção. Acho que seria isso, né?
tipo, né, ter a opção de escolher outras coisas. Mesmo se a pessoa estudasse, porque eu sei que os serviços aqui no Japão, é difícil você achar um outro serviço que você queira fazer, porque você acaba tendo que saber falar japonês. Então, como a maioria do pessoal que vem pro Japão não sabe falar japonês, acaba indo trabalhar em fábrica, porque é o serviço que você não precisa falar japonês. E a maioria que trabalha é tudo brasileiro. Então, você às vezes nem tem contato com o japonês em si, e acaba ficando mais com os brasileiros e... Porque às vezes o pessoal não tem, né, também muito interesse em aprender japonês, porque talvez acha difícil, já mora aqui há muito tempo e convive mais com brasileiros. E isso varia de pessoa para pessoa. No caso, eu sempre convivi tanto com japonês quanto com brasileiro, então eu sempre fui muito misturada. E eu morei no Japão mais de 15 anos, também já morei no Brasil uns 6 anos, já morei bastante tempo no Brasil e no Japão, então eu sou muito misturada das duas culturas. Convivi tanto com japonês quanto com brasileiro, mas ainda me considero mais brasileira. Mas, apesar de eu também já ter estudado em escola brasileira e escola japonesa, então eu tenho os dois, assim, bem misturados, sabe? Tanto que eu lembro que na fábrica tinha uma menina que falava, tipo assim, nossa, você é quietinha, você parece muito japonesa, não sei o quê. Aí, tipo assim, eu tenho já um jeito um pouco mais quieta, dependendo, né, das pessoas que eu tô conversando, né, e tudo mais. Mas, tipo assim, o jeito, talvez, porque eu tenho um jeito bem misturado, né? Tanto o japonês quanto o brasileiro também. Ah, e como eu tava já voltando ao assunto do trabalho, a maioria dos trabalhos aqui, eles exigem que fale o japonês, né? Ou intermediário ou já fluente, né? Então, tipo, se você for trabalhar numa empresa, outra coisa. Porém, aos poucos, tem alguns brasileiros, né, aqui no Japão, que trabalha às vezes na área que quer, tipo na área de beleza, tem gente que faz sobrancelha, tem gente que faz maquiagem, tem gente que até já abriu um salão ou loja de roupa, ou até abriu restaurante, tem bastante restaurante brasileiro aqui, mercado brasileiro aqui no Japão também. Então tem gente que abre às vezes o seu próprio negócio, também tem essa possibilidade. Mas a maioria ainda, tipo assim, a maioria trabalha em fábrica, a minoria trabalha em seus próprios, né, próprios negócios e tudo mais, e a uma parte trabalha com, normalmente quem sabe falar japonês ou já estudou na escola japonesa desde pequeno e tá direto, acaba indo trabalhar em alguma empresa japonesa ou algo do tipo, sabe? Então, em relação ao serviço, tem, mas depende de você, depende de pessoa, da pessoa, né? Depende se você fala japonês ou não, se você tem experiência em tal serviço ou não, então isso varia muito de pessoa para pessoa. Então eu não posso pegar e falar para você, ah, você vai conseguir fazer esse serviço, você não vai conseguir fazer tal serviço, né? Não tem como saber. Mas pro pessoal que mora no Brasil e não sabe como que é trabalhar aqui no Japão, é bem diferente. Tem gente que trabalha a carga horária de 12 horas. No meu, como é TADE, né, que a gente fala, dá mais ou menos umas 8 horas. É menos tempo. Mas tem gente aqui no Japão que trabalha nas fábricas um horário muito longo. E às vezes o serviço é muito cansativo. Então, ganha bem, mas o serviço também o serviço é difícil, mas ganha bem. Então, por isso que o pessoal resolve ficar aqui, por causa do salário. Por causa que o pessoal às vezes vem pra cá pra juntar dinheiro, ou às vezes se acostuma com a vida aqui no Japão, com o estilo de vida que tem aqui. E o salário que a gente, mesmo que o serviço seja difícil, o salário dá pra pagar as contas, sabe? Dá pra você manter um estilo de vida, digamos que bom, né? Manter um estilo de vida bom aqui no Japão. Então a maioria acaba optando por ficar aqui por vários anos e anos. Por isso, né? Porque se acostuma e tudo mais. E tem muita gente também que vai pulando de serviço para serviço, se vai para outra região, vai para outro serviço e vai indo. Mas é isso, resumidamente é isso que aconteceu. Talvez eu pegue um vídeo e falo pra vocês de algumas coisas que aconteceu lá, de algumas histórias que eu tiver de contar, porque é tantas histórias que... Ou talvez eu faça um outro vídeo falando dessa história, das experiências que eu tive lá. Eu quis mais explicar como que é o serviço aqui no Japão, como que foi a minha primeira vez trabalhando. Isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na verdade eu tô até desacostumada a fazer vídeo, porque faz muito, ó,
muito tempo que eu não faço. E eu já fiquei meio assim de gravar, mas consegui gravar o vídeo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você já trabalhou em fábrica ou não e você mora aqui no Japão, fala pra mim nos comentários, conta a sua história. Pra eu saber se vocês também gostam do trabalho que vocês fazem ou não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Porque tem muita gente que fala mal do trabalho, mas também tem gente que gosta. Tem gente que tem experiência ruim, tem gente que teve experiência boa. No meu caso, eu tive experiências boas, graças a Deus. Mas me conta aí se você teve uma experiência boa, experiência ruim, ou se você já sabia que no Japão tinha, ou você que mora no Brasil mesmo, já sabia que no Japão tinha trabalhos diferentes, trabalhos tanto em fábrica quanto em outros tipos de serviços também. E, assim, tem cada tipo de gente em fábrica, de pessoas que moram aqui no Japão, que olha, cada história que eu já ouvi falar, que meu Deus, mas assim, graças a Deus nunca aconteceu nada comigo e sempre foi bem tranquilo. Eu também sou uma pessoa bem tranquila, então nunca tenho problema com ninguém e tal. Mas é isso, gente. Ah, e outra observação, só pra deixar bem claro, é essa minha experiência de trabalho. Porque eu sei que talvez vai vir gente comentar, ah, mas aqui os trabalhos em fábrica não são tudo bom. Tem gente que o trabalho é ruim, que é muito tempo, tem gente chata, tem gente não sei o quê. A experiência que eu tive foi boa, mas para as outras pessoas é diferente, sabe? Então, tipo, não venha achando um pessoal que vem do Brasil pro Japão achando que todas as fábricas que você vai trabalhar vai ser bom assim, vai ganhar super bem. Ou vai ser uma maravilha, porque a maioria não é. Na verdade, a maioria não é. Mas, assim, se você tiver a sorte de pegar um serviço bom, um serviço que não seja muito pesado e ganha bem, aí é bom, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E ano que vem, vídeos novos, projetos novos. Não vou falar, porque eu sou uma pessoa que eu não sei vocês, mas eu não gosto de falar as coisas antes de acontecer. Então, quando acontecer, que nem o trabalho, o serviço, eu tô falando pra vocês porque eu já terminei, já fiz. Então, por isso que eu tô contando as minhas experiências de como foi. Porque quando eu comecei esse serviço, ninguém sabia que eu tava fazendo. Só minha mãe e meu irmão. E minha amiga. Mas eu não comentei com ninguém que eu tava fazendo o serviço. E tô comentando agora que eu já fiz. Então, quando eu for pra Tóquio, quando eu for fazer um projeto, fazer alguma coisa, eu vou provavelmente contar depois, ou quando já tiver feito e tudo mais. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, que eu não sei quando que sai. Mas beijos e até o próximo vídeo.